Fala galera, canal Pobrejando de volta e para falar do que a gente mais ama, futebol, sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! Hoje a gente entra num dos debates mais quentes do futebol brasileiro. Quem foi melhor, as lendas do passado ou os craques de hoje? É aquela discussão de bar, de churrasco que mexe com todo mundo. Vamos analisar isso aí. Pois é, essa pergunta aí, ela mexe com qualquer um, né? Será que o futebol arte, aquele futebol moleque de antigamente, era superior? Ou será que a preparação física, a velocidade e a tática dos jogadores de hoje levam a melhor? Para a gente entender essas diferenças, vamos dar uma olhada em cada uma dessas eras, geração por geração. E a grande diferença está basicamente aqui, ó. De um lado, a gente tinha a era clássica, onde o que mandava era a genialidade pura, aquele drible que saía do nada, o talento que você não aprende em escolinha. Do outro, a era moderna, que é dominada pela parte física, pela tática, pela tecnologia que analisa cada passe, cada corrida. São literalmente dois mundos diferentes. Então bora começar pela era que, vamos ser sinceros, definiu o que é o futebol brasileiro. Uma época em que os jogadores eram verdadeiros artistas e o gramado era a tela deles. E para começar não tem como, né? A gente tem que falar do rei. Pelé não foi só um jogador, ele foi o cara que botou o Brasil no mapa do futebol. O jeito dele jogar simplesmente reescreveu o esporte e criou um novo patamar do que era ser um craque. E os números, cara, os números não mentem. Mais de 1000 gols na carreira, 3 Copas do Mundo. Você tem noção do que é isso? Pelé deixou uma marca, uma referência que toda geração que veio depois tentou e ainda tenta alcançar. Depois do rei, veio o maestro. Zico era a cara da camisa 10. O cérebro do time, sabe? Aqueles passes, aquelas cobranças de falta, era caixa. E mesmo sem ter levado a Copa, aquela seleção de 82, comandada por ele, é lembrada até hoje como uma das mais geniais de todos os tempos. Pura arte. Aí a gente avança um pouco no tempo e chega no cara que acabou com um jejum de 24 anos. Romário, o baixinho era simplesmente letal. Ele não precisava de firula, sabe? Um toque na bola dentro da área e já era. Gol. Foi ele que nos deu o tetra lá em 94. Decisivo é pouco para ele. E para fechar essa era de ouro, a gente tem o Rivaldo. Olha, talvez um dos craques mais subestimados que o Brasil já teve. Ele não tinha o marketing dos outros, mas o que ele tinha era uma eficiência absurda. Foi o melhor do mundo e foi fundamental, mas fundamental mesmo, na conquista do Penta em 2002. Ele foi a ponte perfeita para a nova geração que estava vindo aí. O que a gente vê aqui, no fundo, é uma dinastia de gênios. Cada um com o seu estilo, cada um na sua época, mas todos eles com aquela magia que só o futebol brasileiro tem. Eles construíram a nossa história simples assim. Beleza? Agora a gente pula para a era moderna e vê como o jogo mudou completamente. Ficou tudo mais rápido, mais forte e os nossos craques tiveram que se adaptar. O talento puro, por si só, já não garantia mais nada. Era preciso ser um atleta de ponta a ponta. E para simbolizar essa nova era, não tem ninguém melhor que o Fenômeno. A volta por cima dele em 2002 é uma das maiores histórias de superação do esporte. Depois de 2 cirurgias seríssimas no joelho que quase acabaram com a carreira dele, ele não só voltou, como foi o artilheiro e o herói do Penta. Ele provou que a força mental era tão importante quanto a bola no pé. Se o Ronaldo era a força e a superação, o Ronaldinho era pura magia. Ele resgatou o futebol alegre, aquele que lembra o jogo de rua, sabe? Com aquele sorrisão no rosto, ele fazia coisas que ninguém imaginava, encantando o mundo todo e fazendo a gente se apaixonar pelo futebol de novo. E depois dessa magia toda, veio a elegância. Kaká era diferente, uma combinação de velocidade, inteligência e uma finalização precisa. Aquelas arrancadas dele eram imparáveis. Em 2007, ele chegou no topo do mundo, um feito que, vale lembrar, nenhum outro brasileiro repetiu desde então. E aí a gente chega no herdeiro dessa era, da era digital, Neymar. Um cara que carregou nas costas a pressão de uma geração inteira, sempre debaixo dos holofotes da mídia e das redes sociais. E olha, pode gostar ou não do estilo dele, mas contra os números não tem argumento, né? Ele se tornou o maior artilheiro da história da seleção em jogos oficiais. O recorde é dele. Isso tudo nos traz para hoje, para o agora. Vini Júnior é a cara dessa nova geração. Ele junta a velocidade e o drible 1 contra 1 do futebol moderno com aquele carisma, com aquela alegria de ser brasileiro. Hoje, ele é a nossa maior esperança de trazer de volta não só o brilho, mas quem sabe o tão sonhado Hexa.
Então, olhando para frente, o desafio está aí, né? A Copa do Mundo de 2026 está batendo na porta e a nossa seleção está nesse momento de renovação, de tentar encontrar uma nova identidade, de buscar a fórmula para juntar esses novos talentos e voltar a ser campeão do mundo. Então, qual que seria a fórmula para o sucesso? Talvez seja exatamente isso aqui: juntar o melhor dos dois mundos. Resgatar aquela magia, aquela arte, a coragem de arriscar da geração clássica, mas combinar isso com a disciplina tática, com a preparação física da era moderna. É a união do coração com a estratégia. E no fim, a gente volta para aquela pergunta lá do começo. A verdade é que talvez não exista uma resposta certa. Cada craque foi um gênio na sua própria época, enfrentando os desafios do seu tempo. O que fica mesmo é o orgulho desse legado incrível de talento que faz o nosso futebol ser único. Mas e aí, qual a sua opinião? Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobrejando, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima!